Bom dia a todos, bom dia ao presidente dessa comissão, o deputado Marquinho Lemos, que eu parabenizo por convidar todos nós para essa audiência pública tão importante, de um tema tão importante. Queria cumprimentar meu amigo deputado professor Cleiton, meu presidente também na Comissão de Cultura, e nosso líder do Partido Verde aqui na casa. E em nome da Natália e do Frederico, eu queria cumprimentar toda a mesa por entender que a gente tem dois braços muito importantes dessa discussão que precisam caminhar juntos, tanto o governo do Estado quanto as bandas representadas pelo Frederico aqui no movimento Salvem as Bandas. Marquinho, quando eu estava vindo para cá, eu fiquei pensando no que eu ia falar sobre um tema que parece que a gente está chovendo no molhado, né? E aí eu fui pesquisar a definição de cultura no dicionário. Assim, se eu pesquisar a definição de cultura no dicionário, o que a gente encontra lá? E aí eu vou ler para vocês o que eu encontrei. A cultura é o conjunto de estruturas sociais, religiosas, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade, diferenciando-as umas das outras. E aí eu fiquei pensando como que as bandas são definidoras da cultura de Minas e são definidoras, em alguma medida, em grande medida, de quem a gente é, enquanto Estado e enquanto povo. Fiquei pensando na minha região. O professor Cleiton falou lá do sul de Minas, eu sou do centro-oeste da região de Divinópolis, nas bandas que contam a história do nosso estado que a gente tem lá. A gente tem a banda de Pitangui, por exemplo, que existe desde o século XVIII, a Zé Viriato. A gente tem a Santa Cecília, a Sagrado Coração, lá em Itapecerica. E aí eu estou pensando nas cidades que são, respectivamente, avó e mãe da minha cidade, que é Divinópolis. Cidades bem mais antigas, as primeiras cidades de Minas, e cidades onde essas manifestações culturais contam um pouco da história do nosso estado. E aí eu fiquei pensando também qual que é o desafio que a gente tem colocado quando a gente vê essas bandas morrerem por inanição, que é o que tem acontecido. Elas estão morrendo por inanição. O caso que o Marquinho trouxe aqui, Natália, é muito importante que você saiba que acontece com cada um de nós, deputados, todos os dias. A gente vai para o interior, a gente vai para uma cidade. E aí, quando a banda tem a documentação adequada, a gente fala, né, não, nós vamos destinar uma emenda e tal, para comprar instrumento, mas não é só comprar instrumento. E aí eles falam assim, mas a gente precisa fazer uma rifa, a gente precisa fazer uma festa junina, a gente precisa fazer alguma coisa para levantar dinheiro para a banda. Então, Natália, esse caso que o Marquinho traz, ele é muito verídico. E não tem um deputado que rode minimamente esse Estado que não tenha sido chamado a participar dessa forma. Isso é uma ausência completa da organização da política pública. Quando a gente se propõe a dar um air fryer para fazer uma rifa, para poder bancar alguma despesa de viagem de banda, é uma falência completa nossa, enquanto Estado, enquanto Secretaria Estadual de Cultura, e enquanto Comissão de Cultura, porque essa água bate na gente também, que a gente coloque agentes tão importantes daquilo que nos define enquanto sociedade numa situação dessas para poderem bancar e custear uma política pública tão importante. E aí a gente tem um Estado que lidera o ranking das bandas de todo o país na Funarte. A gente tem estados de dimensões territoriais parecidas que não têm a mesma quantidade de bandas que a gente tem. Porque Minas não tem uma banda por município. A gente tem município com 3, 4, 5, 6, 12 bandas. E todas elas com histórias pujantes, e todas elas com o neto tocando na banda que o pai tocou, que a mãe tocou, que a tia-avó tocou também. Então, a história se cruza com a história das famílias, com a história das cidades, com a história da política local. É a história de um povo, é a história de Minas Gerais. Então, de fato, quando a gente observa tudo isso acontecendo, sendo esse Estado, o que a gente tem muito frontalmente é um ataque direto à nossa cultura e, no fim das contas, no fim do dia, se a gente for esticar a corda, eu sou bioquímica, né? E na bioquímica a gente aprende, além de aprender sobre biológicas, a gente também aprende sobre exatas. Quando a gente está aprendendo a parte de cálculo, tem limite, e no limite a gente estica a situação até um limite para poder observar ela no seu exemplo mais esticado, até onde a gente pode chegar. Então, esticando essa situação, no limite, o que a gente está falando, Marquinhos, é de acabar com as bandas e de atacar frontalmente a cultura e o cerne da cultura do nosso Estado. No limite, é aí que a gente vai. E aí a gente tem duas propostas de encaminhamento.
muito boas, uma do deputado Marquinhos e uma do deputado Cleiton, que eu acho que a gente precisa começar essa audiência ciente, Natália, que nós temos proposta. Que nós temos proposta e que não é uma proposta irresponsável, que fala de sangrar os cofres do Estado, que fala que está vendendo promessa impossível aqui. A proposta de organizar um grupo de trabalho para facilitar a captação de recursos por parte das bandas que estão no interior é plenamente viável, plenamente possível e é uma questão de decisão política e administrativa tornar a realidade. A outra proposta do deputado Marquinhos, que eu, inclusive, peço, Marquinhos, para ser coautora quando você assinar para assinatura, o deputado Leleco, o deputado Ricardo também, é uma proposta que faz todo sentido e que, com certeza, tramitará mais rapidamente aqui na casa se houver uma sinalização positiva do governo sobre ela, para que a gente tenha critérios específicos dentro do ICMS cultural para atender as nossas bandas. Então, a gente começa essa conversa com encaminhamentos. E para cada um de nós, deputados, que estão muito acostumados a participar de audiência pública, a gente sabe que não são comuns as audiências que a gente começa com proposta de encaminhamento. Não são comuns a audiência em que as soluções já se desnudam sobre a mesa. A maior parte das audiências, a gente passa um tempo batendo cabeça, tentando pensar qual que é o melhor caminho. A solução que a gente pensa envolve necessariamente gastar muito mais dinheiro do Estado do que o Estado diz que pode gastar. Então, objetivamente, nós temos duas soluções colocadas à mesa que são possíveis e que não envolvem um aumento expressivo da busca de recursos por parte do governo do Estado. E aí, por último, eu queria dizer uma defesa muito importante que eu faço e vou fazer enquanto eu estiver na política. A emenda parlamentar é muito importante, porque a emenda parlamentar possibilita que nós, deputados, e os vereadores nos municípios, e os deputados federais e os senadores, que somos nós quem vemos as árvores, consigamos ajudar as árvores. Mas o governo do Estado, o Poder Executivo, é quem vê a floresta. E ver a floresta é fundamental para que a política pública, de fato, aconteça. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que as emendas parlamentares são importantes para ajudar ocasionalmente uma ou outra banda a trocar todos os seus instrumentos, a fazer novos uniformes, a conseguir custear uma reforma na sua sede, a gente também precisa entender que a emenda parlamentar é impossível de atender o Estado inteiro e as mais de 800 bandas que a gente tem só com registro na Funarte, fora todas as outras que a gente não tem. Então, é preciso que o governo do Estado tome para si a sua responsabilidade do ponto de vista da organização e do custeio da política pública, entendendo que a política pública não pode depender de vontade política e de boa vontade de deputado. Porque se a gente tem as nossas emendas divididas muito claramente, com metade delas obrigatoriamente para a saúde e a outra metade para as outras áreas, se esse ano eu, que sou do Centro-Oeste, decido atender um pouco mais a cultura e as bandas e destino parte expressiva das minhas emendas parlamentares para as nossas bandas, para as mais antigas, para as mais organizadas, e aí tudo bem, aí esse ano atende. Aí, no outro ano que eu posso indicar de novo, eu falo assim, não, esse ano eu vou atender mais o esporte, esse ano eu vou atender mais a educação. E quem aqui vai levantar a mão e vai falar que essas pautas não são legítimas? Ninguém aqui vai fazer isso. Ninguém aqui vai dizer que reformar uma escola não importa, que atender um projeto social não importa, que não seja das bandas. Então, isso deixa uma política pública tão fundamental à mercê da vontade de um deputado, à mercê da decisão política de um parlamentar. E isso precisa ter algo que vai contrabalancear e que vai colocar a política pública como perene e existente, independente da decisão política do deputado da ocasião. Porque nós passamos. As bandas, como conta a nossa história, estão aqui desde o início da história desse Estado, estão aqui desde o início da história das nossas cidades. Então, a política pública não pode depender, lá no Centro-Oeste, da vontade política da deputada Lohana de esse ano mandar recurso ou não. Não pode depender nas outras regiões dos outros deputados, da vontade política daquele ano. Que a nossa emenda parlamentar sirva para a gente pensar além, para a gente cuidar daquela árvore específica, para a gente atender um sonho específico, para a gente ampliar uma sede, para a gente fazer uma coisa muito espetacular que a política pública regular não vai conseguir fazer, mas que a política pública regular, perene, existente por parte da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e por parte do governo de Minas, atenda de forma mais equânime todas as bandas que a gente tem. E aí isso também toca e também atinge um ponto importantíssimo que o professor Cleiton trouxe. Dessa forma, a gente consegue mitigar os maestros que lá nas cidades estão sofrendo, eventualmente, alguma perseguição política por causa da decisão política do prefeito da ocasião.
que, como nós, deputados, também vai passar. Mas ele pode passar matando uma banda que existe desde o século XVIII, que existe desde o século XIX, que existe desde o século XX, que tirou o menino da droga, que apresentou oportunidade para uma senhora que aposentou e estava em depressão sem saber o que ia fazer da vida e foi para a banda e se apaixonou pelo instrumento de sopro. Isso não pode acontecer. A gente não pode permitir que uma política pública tão fundamental fique à mercê do desejo do político da vez. Seja o político da vez de uma ideologia que eu concordo, ou seja o político da vez de uma ideologia que eu não concordo. A gente precisa ter política pública para garantir que as bandas de Minas vão ter força para existir, para sobreviver e para continuar nos encantando e contando a nossa história enquanto nós estivermos aqui para poder acompanhar e as nossas futuras gerações também. Então, eu fecho dizendo, Marquinhos, que a gente precisa discutir muito profundamente e faço essa provocação para os outros participantes da mesa. Sei que todos têm suas falas preparadas, mas para que a gente mantenha em mente, em cada fala, que essa audiência começou com proposta de encaminhamento. Essa é uma audiência diferente. Essa é uma audiência em que estão na mesa caminhos possíveis para que a gente solucione essa questão. Como o governo vai se portar a partir disso? A gente quer ouvir para a gente entender se vai ter solução numa forma pacífica, com tranquilidade, com respeito à nossa história e às nossas bandas, que é o que a gente quer, ou se a gente vai precisar subir o tom, que é o que a gente nunca quer. E a gente, enquanto Comissão de Cultura, enquanto Comissão de Participação Popular, a gente sempre entende que é o caminho que a gente precisa fugir dele, e sim pelo caminho do convencimento. Obrigada, presidente.